Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo vou comentar a respeito da partida vergonhosa que o Corinthians fez agora contra o Flamengo. 4 para o Flamengo, 0 para o Corinthians e 4-0 com muita sorte por parte do Corinthians, porque poderia ter sido 8 facilmente. Poderia ter sido mais, se o Flamengo pressiona um pouco mais, se o Flamengo não tira o pé, o Flamengo faria 7, faria 8-0 no Corinthians hoje. O time do Corinthians totalmente apático, totalmente sem sangue, totalmente sem vontade. Se inscreve aí no canal e deixa o like pra dar aquela força, tá, gente? Não tem nem como analisar a partida no 0-0, porque com 4 minutos o Corinthians já toma o gol. O time do Corinthians está todo aqui, olha, na esquerda. Pode ver a bagunça que tá aqui, ó. O Pedro já tá passando ali e o Cebolinha tá aqui sozinho. No que o Cebolinha recebe a bola, tem uma coisa aqui que eu acho interessante, ó. Aqui. O Cebolinha, ele recebe a bola e aqui tá o Carrijo, aqui tá o Mateuzinho. Mateuzinho não conseguiu dar o bote no Cebolinha. Só que eu achei muito curioso aqui por parte do Carrijo, que não sei se foi falta de vontade, não sei se é algo treinado, mas o Cebolinha, ele corta aqui em direção ao Carrijo e o Carrijo não dá o bote no Cebolinha. O Carrijo passa direto, ao invés do Carrijo dar o bote no Cebolinha, ele passa direto. Eu achei muito estranho. Olhem aqui a continuação do lance, ó. O Cebolinha corta aqui, era exatamente onde o Carrijo estava, e o Carrijo não dá o bote, ele não freia, ele realmente não dá o bote. Pode ser que é porque o lateral esquerdo do Flamengo passou aqui, né? Olha aqui, ó. Vamos ver de novo. Ó, o lateral esquerdo do Flamengo passa aqui e o Carrijo acompanha ele. No que o Carrijo acompanha o lateral, olha, o Cebolinha ocupa exatamente a posição que o Cebolinha corta exatamente para onde o Carrijo estava, que era aqui, ó. E aí o Cebolinha finaliza muito bem, a bola bate na trave e entra. Não tinha nem como condenar o Hugo. Isso daqui é com 4 minutos, tá, gente? 4 minutos, o Flamengo já faz 1-0, né? E já praticamente muda a história do jogo. E aqui, gente, com 6 minutos, praticamente no lance seguinte, o Flamengo já poderia ter feito 2-0, né? Porque a defesa do Corinthians é uma mãe e o Corinthians não consegue nem sequer marcar. Olha que lance bizarro. Aqui a gente tem o Pedro. O Pedro é gigantesco. É o principal centroavante do time. Quem que tá marcando ele é o Mateuzinho, né? Como que a gente deixa o Mateuzinho marcar o Pedro nesse lance aqui? Olha lá. O Mateuzinho não tem a menor condição de marcar o Pedro, cara. O nome do Mateuzinho já tá no diminutivo por algum motivo. Olha lá, não tem a menor condição do Mateuzinho marcar o Pedro, cara. Como que a gente deixa o Pedro livre com o Mateuzinho nessa situação? É impossível. A única vez que o Corinthians conseguiu oferecer perigo pro Flamengo foi com 20 minutos do primeiro tempo, que foi quando o Flamengo parou, né, de pressionar o Corinthians, quando o Breno Bidon passa a buscar a bola um pouco mais atrás, e aí o Anhilieri acerta um bom passe e o Carrijo finaliza aqui de primeira. Né? Então, a única bola de perigo do Corinthians no jogo inteiro foi essa bola aqui que o Anhilieri consegue fazer um bom passe para o Carrijo e o Carrijo consegue finalizar. O Flamengo fez 4-0, mas poderia ter sido bem mais, né? Porque, olha, quando estava 1-0 ainda, uma bola aqui, olha, na esquerda do Corinthians, a defesa do Corinthians totalmente bagunçada. Totalmente bagunçada. Olha o Romero aqui, ó. Romero não consegue fazer nada. O Breno Bidon não consegue marcar, tá aqui o Gustavo Henrique. Cara, a defesa do Corinthians, por mais que esteja aqui, né, nessa foto, ela tá compactada, tá os 4 aqui, ó, da linha defensiva dentro da área e mesmo assim o Corinthians não consegue marcar, né? Olha aqui o Pedro nas costas do Gustavo Henrique. O André Ramalho tá marcando quem? Olha aqui, ó. Quem que o André Ramalho tá marcando aqui? Né? O cara tá totalmente perdido em campo. O Gustavo Henrique deixa o Pedro passar nas costas. Olha lá. Na verdade, o Pedro tá aqui. O André Ramalho tá pensando não sei no que. O Pedro consegue se desvencilhar aqui do André Ramalho, passar nas costas do Gustavo Henrique. E se o Pedro não é displicente tentando fazer um lance bonito de calcanhar, já seria o 2-0 já seria aqui. Né? Olha lá, ele se desvencilha.
O André Ramalho, eu não sei. Olha o que o André. Olha aqui o André Ramalho. Olha o André Ramalho. O que o André Ramalho fez aqui, pelo amor de Deus, cara? O que o André Ramalho fez aqui, pelo amor de Deus? E aí, não dá pra entender o que passou aqui na cabeça do André Ramalho. O Pedro passa, né, aqui, se desvencilha do André Ramalho. O André Ramalho faz um movimento que não dá pra entender. O Gustavo Henrique também deixa o Pedro passar nas costas dele. Olha lá. Se o Pedro não é displicente, seria 2-0 aqui já. Esse eu acho que foi o gol que mais me irritou. Nem a falha do Hugo me irritou tanto quanto esse gol. Por quê? Porque todo o time do Corinthians está atrás, cara. O Corinthians não tava com a defesa aberta. O Corinthians não tava com um sistema defensivo no ataque e tomou um contra-ataque. Não. O Flamengo estava tocando a bola com o time do Corinthians postado atrás e mesmo assim o Flamengo conseguiu fazer o gol. Olha aqui, ó, os dois atacantes do Corinthians estão aqui atrás. Mesmo assim, o Corinthians consegue quebrar a primeira linha dos atacantes, quebra a segunda e a terceira de forma muito fácil. A segunda já foi, o Pedro faz o pivô aqui para o Arrascaeta. O cara consegue finalizar no meio do André Ramalho, Mateuzinho, tá todo o time do Corinthians aqui, ó, o Ranieri. Todo o time do Corinthians está aqui, ó. E o cara consegue finalizar para o gol e fazer 2-0. Isso é inacreditável, cara. Inacreditável. Esse gol foi o que mais me irritou porque todo o time do Corinthians estava atrás. E esse daqui foi o gol que praticamente decretou que fechou o caixão, né? Que decretou o resultado. O Corinthians tinha acabado de tomar o segundo gol e esse gol mostrou o descontrole emocional do Corinthians e da defesa do Corinthians, né? Como que o Corinthians está sem comando. O Gustavo Henrique toca a bola aqui pro Hugo. O que acontece? Olha, o Hugo tem duas possibilidades. Ele pode tocar aqui no meio e pode tocar aqui, ou ele pode dar o chutão. Só que olha o Mateuzinho aqui em cima. O Mateuzinho tá aqui em cima. O Hugo não conseguiu enxergar o Mateuzinho aqui em cima. O passe mais fácil era aqui em cima, né? E o Hugo tentou o passe aqui no meio, Pedro pegou de primeira e fez o gol. Aqui, ó, por esse ângulo aqui dá pra ver que foi uma falha muito ruim do Hugo. Era um passe difícil aqui pro Ranieri, né? Era um passe difícil. Ele é goleiro, né? Ele não é especialista em jogar com os pés. E o Mateuzinho tava aqui, né? O Mateuzinho tava aqui na direita. Aqui nesse ângulo não vai dar pra ver, mas era mais fácil o passe ali no Mateuzinho. E aí o Hugo tenta fazer o mais difícil. A bola sai um pouquinho ali pra esquerda. O Pedro completa sozinho pro gol. Quase que o Pedro ganha o prêmio Puskás em cima do Corinthians, né? Porque se ele faz esse gol, ia ser um baita de um golaço. O Pedro, ele é um centroavantão, né? Ele é um cara grande, ele é um cara forte, ele não é um cara rápido. A velocidade não é a principal fortaleza do Pedro. E mesmo assim, ele consegue ganhar na velocidade dos dois zagueiros do Corinthians. Está aqui, Gustavo Henrique e André Ramalho. O Pedro recebe a bola, tem dois caras para marcar o Pedro. O Pedro, ele consegue ganhar dos dois, cara. É inacreditável como que a defesa do Corinthians está sem confiança. Olha o bote que o André Ramalho dá, é secaço. Né? O André Ramalho dá um bote secaço. Depois a gente vê que a bola passa no meio das pernas do André Ramalho. E depois o Gustavo Henrique não consegue ir atrás do Pedro. Ele até tenta puxar o Pedro aqui. Poderia ter sido expulso, né? Porque é o último homem. Não sei se isso aqui é considerado o último homem, porque tem o Mateuzinho aqui, né? Poderia ter sido expulso. O lance continua. E o Hugo Souza consegue tocar na bola e fazer a defesa. Nesse ângulo aqui, olha, vai dar pra ver. Olha o bote seco que o André Ramalho dá no Pedro, cara. Isso é inacreditável. Um zagueiro profissional dá um bote desse daqui, ó. Não dá, realmente não dá pra um zagueiro profissional dar um bote nesse daqui, né? E esse foi um dos últimos lances aí do primeiro tempo, né? O primeiro tempo durou 45 minutos, mas eu assistindo aqui da minha casa parece que durou 3 horas, né? Porque o jogo tava tão ruim do ponto de vista do corintiano assistindo esse jogo, que o primeiro tempo parece que durou 3 horas, né? O Flamengo fez 3 gols, né? Já foi com o jogo resolvido no primeiro tempo já. Não dava, né? O Corinthians não dava nenhum indício de que iria se recuperar. Acaba o primeiro tempo e aí começa o segundo tempo.
tempo. Falando aqui da torcida do Corinthians, a torcida do Corinthians sempre dá o show, né? A torcida do Corinthians sempre faz a parte dela. A caravana com a torcida do Corinthians se atrasou, né? Então os corintianos conseguiram entrar no estádio somente no segundo tempo. Quando a torcida do Corinthians entra no segundo tempo, tava 3-0 pro Flamengo já, o jogo já estava resolvido, só dava para ouvir a torcida do Corinthians ali no começo do segundo tempo, né? Assim que a torcida do Corinthians entra no estádio, a torcida do Corinthians consegue fazer mais barulho do que toda a torcida do Flamengo ali. E aí, com a torcida do Corinthians fazendo mais barulho, com 2 minutos, o Arrascaeta acerta o travessão, né? Já quase faz o 4-0 ali. E o segundo tempo, eu acho que não tem nem nada para comentar a respeito do segundo tempo. O segundo tempo foi basicamente o Flamengo tocando a bola de lado, já com o jogo resolvido. Às vezes o Flamengo apertava, né? Tentava ali, o Hugo Souza fez algumas defesas, mas a impressão que dava era que o Flamengo tirou o pé e que se apertasse um pouco mais faria o gol. O Coronado ele não comprometeu, né? Ele jogou certinho, ele buscou a bola, ele chamou a responsabilidade, só que por uma infelicidade do próprio Coronado, o juiz marca um pênalti ali, né? Eu acho que não foi pênalti, tá? Eu acho que não foi pênalti, mas a gente bem sabe que qualquer coisa que é feita ali na área do Flamengo vão marcar pênalti, né? A CBF vai marcar pênalti por qualquer coisa que aconteça contra um jogador do Flamengo dentro da área. Eu não daria o pênalti, mas a gente bem sabe que contra o Flamengo tudo ali vai ser pênalti, né? Então o Pedro bate o pênalti e faz ali o 4-0, fecha o resultado do Flamengo. Jogo vergonhoso do Corinthians, né? Foi difícil de assistir, muito difícil de assistir, né? Foram 90 minutos que parecia que foi 4 horas, né? Eu tava, caramba, agoniado com o desempenho do time, né? Com o time, cara, sem vontade alguma, parece que tava totalmente, parece que é um catado ali dentro do campo, né? É muito um reflexo da falta de um líder ali organizando o time, né? Porque o Corinthians não tem, né? O técnico interino não tem o porte para organizar o time e o time tava totalmente desorganizado, totalmente sem vontade, totalmente, cara, totalmente apático, né? Muito triste o jogo do Corinthians, muito difícil de ser assistido. Eu sempre faço destaques negativos e destaques positivos do time. E desse jogo é muito difícil, né? Você escolher destaque negativo. Acho que o time inteiro jogou mal, jogou muito mal, mas eu acho que os dois principais, né, destaques negativos foi o Hugo Souza, né? O Hugo Souza, a falha do terceiro gol, ele poderia ter dado chutão, poderia ter buscado passe mais fácil. E que bom que era o Hugo ali no gol, tá, gente? Que bom que era o Hugo. Imagina se fosse o Matheus Donelli nesse jogo, né? Se tivesse sido o Matheus Donelli tomando 4 gols e ainda errando do jeito que o Hugo errou, seria muito prejudicial para a carreira do Donelli, porque o Donelli ia ser totalmente cancelado pela torcida, né? Totalmente cancelado pela torcida. Como o Hugo tem mais moral, como o Hugo tem crédito, a torcida não vai pegar tanto assim no pé do Hugo. Então eu acho que, por um lado, foi até bom que não foi o Donelli que falhou. Um outro destaque muito negativo que eu coloco é do André Ramalho, né? O André Ramalho fez um jogo totalmente perdido, né? E quando sai a escalação, de certa forma, eu fico até feliz que não era o Félix Torres, né? O Félix Torres não tem nenhuma condição. O que o Félix Torres fez ali nos últimos jogos, cara, no jogo contra o Palmeiras, no jogo contra o Racing do Uruguai, tinha que ter sido barrado. O Félix Torres tinha que ter sido barrado. E quando a escalação sai, eu até fico feliz, né? Eu até fico, de certo modo, feliz porque o Félix Torres não jogaria. Mas jogou o André Ramalho, cara. O André Ramalho fez um jogo horroroso, né? Horroroso, né? Todo o time do Corinthians jogou mal, mas o jogo do André Ramalho foi tenebroso. E destaque positivo, muito difícil de buscar alguém que tenha jogado bem, mas eu vou falar aqui do Breno Bidon. O Breno Bidon, eu acho que foi o melhor jogador do Corinthians. Eu acho que foi o único que conseguiu se salvar nesse jogo, porque ele buscou a bola, ele organizou, ele tentou, né, organizar o time, ele tentou buscar a bola mais atrás, tentou, né, fazer com que o time tivesse uma transação, ele buscou o jogo, buscou tabelar, não errou muitos passes, né, os passes que ele errou foi tentando um passe mais ousado. E, cara, o Breno Bidon, o único que conseguiu se salvar ali no time. Mas foi isso, gente. Um jogo péssimo, um jogo horroroso do Corinthians.
Espero que agora com o Dorival o Corinthians melhore. Espero que o Dorival conserte o sistema defensivo do Corinthians, porque o sistema defensivo do Corinthians é uma mãe. Né? A defesa do Corinthians tomou mais gols que jogos. Né? O Corinthians tem média de mais de um gol por jogo. O Corinthians toma quase 2 gols por jogo desde o começo dessa temporada. Então, assim, a defesa tem que ser o principal foco do Dorival Júnior. Né? Não a defesa, mas o sistema defensivo como um todo. Porque o Corinthians tem tomado muitos gols de bola aérea e tem tomado muitos gols de fora da área. Né? E os gols de fora da área que a gente achava que era o Donelli, não é. É porque a intermediária do Corinthians está totalmente aberta. A gente viu aí hoje no gol do Arrascaeta. Está totalmente aberta a intermediária do Corinthians. E espero que o Dorival foque na defesa para que o Corinthians tome menos gols aí nos próximos jogos. Mas é isso, gente. Deixa aí o seu like no vídeo, se inscreva aqui no canal para me dar aquela força e até a próxima.